Boa noite. Nós estamos aqui neste momento, né? Começando mais um podcast, o Alerta. Nós estamos aqui com o pastor José Faustino Albuquerque Filho, que veio participar conosco nesta conversa, que vai ser mais uma conversa, né? Sobre os assuntos do momento, de agora, né? Que estamos tratando nas igrejas, né? E qual que é a proposta do podcast, desse nosso podcast? É pegar alguns pastores, algumas pessoas que são referências dentro da igreja, dentro da questão teológica, e tratarmos esses assuntos, né? Hoje nós estamos debatendo um assunto que é o que é a igreja e qual a sua missão, né? Para isso nós convidamos o pastor José Faustino. A todos, eu sou o pastor José Faustino Albuquerque Filho, diretor-presidente da Faculdade Evangélica de Shalom, que mantemos uma parceria com a Universidade Metodista e somos gestores de um polo da Universidade Metodista de São Paulo, na região leste. Sou presidente de um segmento evangélico chamado Assembleia de Deus Brasileira. Sou casado, fui viúvo, fui casado em segundas núpcias, temos 2 filhos, José com 16 anos e João Pedro com 11 anos. Minha esposa, missionária Sandra, é teóloga, também professora, e uma serva do Senhor que soma muito no ministério. É uma alegria estar com os irmãos nesta noite, participando desse evento, procurando acrescentar um pouquinho da nossa experiência nessa jornada de pastorado de 51 anos de ministério. Amém. Pastor José, muito obrigado pela presença do senhor. O senhor veio ao meu convite, né? Eu fiz o convite ao senhor pelo fato de conhecer o senhor de um evento que teve de mulheres. Mas, esclarecendo, eu estive num evento de mulheres, né? Num retiro de mulheres, para cooperar com as mulheres, né? De forma off, né? Eu fiquei em outro ambiente, mas eu estava ali naquele evento, né? Para ajudar minha esposa. E eu conheci o pastor José Faustino, e 2 pastores amigos meus que estavam lá nesse evento me falaram dele, né? O pastor Irineu e o pastor José. E o pastor Irineu me contou um pouquinho do testemunho, né, de vida do pastor José, e o testemunho dele, assim, é maravilhoso. Porque aí você vê o que é de fato um homem de Deus, né? Você vê que ele viveu uma situação, e ele me permitiu falar isso, ele viveu uma situação com a sua esposa, né? Eu não sei qual foi a doença, né, que atingiu ela, mas ela foi atingida por uma doença, e essa doença debilitou ela de forma assim terrível, e ele precisou cuidar dela ao ponto de ter que levá-la para a faculdade, né, para a escola. Escola, igreja. Ele levava ela e participava, né, ensinava os alunos, e com a esposa na sala de aula. Então, assim, é um testemunho muito belo, muito bonito, de um homem que não só prega, não só ensina, mas também vive a palavra de Deus, né? Assim, nos seus extremos, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, assim, eu agradeço pela presença do senhor aqui, amém? Agradeço mesmo. E a gente tem um tema, né? Foi o que eu trouxe para o senhor. Qual é o tema? O tema é: o que é igreja e qual a sua missão? Agora, por que nós estamos abordando esse tema? Porque nós estamos vivendo um tempo muito estranho, né? Um tempo muito estranho, em que as igrejas elas estão misturando coisas, e já está começando a ficar difícil de identificar o que é de fato uma igreja, né? E qual é de fato a sua missão. Por isso esse questionamento, por isso esse tema. O senhor podia esclarecer para a gente, pastor José? Em primeiro lugar, a palavra igreja, de forma histórica ou eclesiástica, vem da palavra eclesia do grego, eclésia do latim, significa ajuntamento ou o conjunto de pessoas que participam de uma comunidade religiosa. Quando se trata da igreja evangélica, uma igreja é constituída pelo grupo de associados e pessoas
que se agregam à comunidade evangélica. Há uma certa confusão hoje no Brasil sobre igreja e templo. Quando a gente pensa... Só aproxima um pouquinho o microfone, pastor. Não, pera. Isso. Quando a gente pensa em igreja, a igreja batista na rua tal. E há uma certa mistura entre igreja e templo. Sim. Mas está muito claro que igreja é povo, igreja é a assembleia dos santos, chamado do mundo para servir a Jesus. E no sentido social, mais voltado para a realidade sociológica do nosso convívio, uma igreja é um conjunto de pessoas formando uma comunidade eclesiástica. Tratando de igreja cristã, é aquele grupo que segue os fundamentos da fé cristã, como sacramento, fé e batismo, e os fundamentos da salvação, como expiação, regeneração, justificação, expiação, santificação, ressurreição, etc., que são tópicos da fé cristã que muitas pessoas desconhecem. E eu entendo que os cursos de teologia hoje estão tão esvaziados, muito voltados para uma ciência da religião, e não dotam o pastor, o seminarista, de condições ou preparo que ele traga para o púlpito uma teologia estritamente bíblica. Como a gente batiza uma pessoa hoje a partir das qualidades morais. Eu conto nos dedos das mãos as doutrinas que eu exijo para batizar um crente. Eu torno crente: você não bebe, se bebe, deixe. Você joga de arrear desse, você adultera desse, você fala palavrão desse, se você usa droga desse, você usa cachaça desse, usa cigarro desse, dos dedos. Eu não falei nada de Jesus. Então, de forma muito geral, bem genérica, eu estou ministrando um curso sobre escatologia, eu podia ser muito apocalíptico, eu vou entrar para o equilíbrio e eu acho que a gente vai conseguir fazer uma avaliação boa, mas nessa perspectiva de preparo eclesiástico, não temos igreja para Jesus buscar. Misericórdia. Não temos igreja para Jesus buscar. Jesus. Porque se alarme e chore se quiser. Se eu reunir 1000 pastores no ginásio e perguntar que eles descrevam 20 fundamentos da salvação, nós vamos reprovar mais de 50%, porque eles não conhecem. Na minha percepção de cristianismo, não deveriam batizar ninguém sem saber, na ponta da alma, saber e viver os fundamentos da salvação. Espiar, a ideia de espiar no antigo é cobrir para esconder, no novo é cobrir para remover. O sangue é ácido, que é a coisa mais desgraçada da vida do homem. Isso não se conhece. E os crentes hoje vivem mais com medo de ir para o inferno do que certeza de ir para os céus. Esse medo anula um amor e uma relação de Deus como Pai. Somos quase todos sérios, vivemos numa depressão no limite da capacidade de obedecer, opressos por uma religião que cobra muito e não oferece quase nada, porque a igreja brasileira evangeliza quem já é crente. Culto para evangeliza apenas para quem já é crente. E fundamento da salvação? Eu não posso batizar uma pessoa que não saiba o que é regeneração. Porque é regeneração que me torna filho de Deus. Se eu não entendi que eu sou nova criatura regenerada, por que eu vou batizar? O batismo não é banho. O batismo é um testemunho público que eu estou transformado, pronto para viver e para morrer pelo reino ao qual eu pertenço hoje. Senão não é reino. É verdade. Então, nessa início de fala, nessa perspectiva de preparo teológico, Jesus não tem igreja para buscar hoje. Faz 30 anos que eu assisti uma aula teológica e o meu professor, Demetrio, falava: se a igreja andar no ritmo que está andando, nós vamos levar 20 mil anos para evangelizar o mundo. Pioramos muito. Eu vou fazer aqui um adendo da fala do meu professor e dizer: nós vamos falar, se continuar agindo e pensando como estamos hoje, vamos levar 100 mil anos para evangelizar o mundo. Meu Deus. Mais de 2.000 línguas e dialetos no mundo. A Bíblia não está traduzida em 3.000 línguas. Poucas porções, versículos, livro em pouco, 12 mil línguas de dialeto. Lá no Apocalipse fala: ele via gente de todos os povos, tribos e línguas. Povos e línguas. E não tem como. A internet ajuda, a televisão ajuda. Agora o ID não vai ser substituído pelas redes sociais. É verdade. E nem a tradução pode ser dependida do Google, né?
Tá certo? Faz uma gravação em hindustano para a Índia, ou faz em mandarim para a China, mas lá fala, a China tem mais de 700 línguas e idiomas. Isso não atinge a maioria das pessoas. Não atinge hindustano para a Índia, isso não atinge. Falam por um inglês, nem todo mundo fala inglês. Tem várias regiões nos Estados Unidos, as tribos arcaicas que falam só espanhol, ou falam a língua nativa. Nós temos 312 nações indígenas no Brasil, hoje. E na Amazônia vai ter 17 línguas oficiais hoje. Atender línguas das populações indígenas, que são minorias. Sim. Mas João via naquela coisa. E não tem nada para dar jeito nisso. Eu vi naquela multidão pessoas de todas as nações, povos, nações, tribos e línguas. E aí? Como é que está a evangelização? Jesus volta hoje, volta hoje. Quando Jesus veio 2000 anos atrás, eu falava um pouquinho de tempo que há de virar. Aí vem a questão escatológica. Contando esse pouquinho, que é 2000 anos, se tivesse voltado no ano 2000, no ano 1000, onde estaríamos nós hoje? Por piedade desses bilhões. Temos uma média na janela 1040, tem quase 4 bilhões de pessoas que não têm o evangelho. E aí, nessa fala inicial, não temos igreja pronta para Jesus buscar. Meu Deus. Com isso, surge uma questão, né? Eu gostei do início do pastor. Esse foi radical. Foi bem... gostei. Então, aí eu penso o seguinte, né? Como nós podemos fazer exatamente essa situação, né? De trazer essa igreja que está, né, vamos dizer assim, superficial, né? Que está aí, né, sem essa capacidade que o pastor está citando, para começar a ouvir um verdadeiro, então, evangelho, né? Quais passos que a gente tem que dar? Porque se a situação está assim e a tendência é piorar... Em nome do pentecostalismo, as igrejas da Reforma, a Igreja Luterana, a Igreja Anabatista, depois Batista, a Igreja Wesleyana, o Grupo Santidade, depois Metodista, depois Rua Azusa, depois Pentecostalismo, que influencia todos os níveis de igrejas, para um discurso muito espiritualizado. E em nome da espiritualidade da igreja, batismo, dons espirituais, nós negligenciamos os fundamentos da salvação. Se eu curar um paralítico hoje, ele morre de outra doença amanhã. Se eu curar um canceroso, ele morre de outra coisa amanhã. O milagre que tem que ser pregado, Jesus também cura, mas Jesus não é primeiro curador, ele não é primeiro doador de carro, de casa própria, de conta bancária, de casamento. Ele é salvador. Aleluia. Esses milagres são consequência da fé e não causa dela. E nós colocamos a igreja que só cura, a igreja que só faz aquilo lá. E, em nome de uma falsa espiritualidade, nós tornamos os crentes muito religiosos e poucos cristãos. Eu vivi uma média de 50 anos da minha fé, muito em função, teólogo, professor, escritor, conferencista, muito conhecido no Brasil e no mundo, e eu vivi brigando comigo mesmo o tempo todo em busca do Jesus divinizado, do Jesus ressurreto, do Jesus glorificado. E perdi de vista o Jesus humano, o Jesus que chora com o que chora, Jesus que anda com o que tem necessidade, que visita o órfão, ressuscita o morto. E ninguém vai encontrar Deus senão no Jesus do Nazareno, Jesus humano, Emmanuel. Ele, como caminho, é que me leva a conhecer o Deus verdadeiro. Eu não vou ter como ele disse: sejais meus imitadores, ou sejais santo como é santo vosso Pai. Mas esse modelo de santidade é espelhado no Jesus humano. E perdemos o Jesus humano de vista, em nome de uma espiritualidade absurda. Nós somos muito religiosos, pontuais à igreja, dizimistas e tal, mas nós estamos mais ou menos semelhantes aos fariseus do tempo de Jesus. Muito religiosos. 3 vezes, orava 3 vezes ao dia, dava um dízimo de tudo, conhecia a lei de cor, não tomava o nome de Deus em vão, e a gente até toma, está um pouquinho pior do que eles. Tá certo? Então, nós somos bastante religiosos. Moralmente corrente, moralmente falando, a igreja está boa. Falando na igreja no sentido mais ortodoxa, tá certo? Sim. Mas espiritualmente, não entendemos. Não dá para espiritualizar a fome da viúva. Não dá para espiritualizar a dor de um pai que perdeu um filho atropelado para drogas. E aí fala: o Espírito Santo faz a obra. Gente, a primeira fonte que Deus usa, sabe qual é?
pessoas, não é anjo. Autoridade para pregar o evangelho, ser representante de Deus, filho de Deus, ter a imagem de Deus, ostentar a imagem de Deus, passar a imagem de Deus. Efésios 5, Paulo fala, eu vos suplico que sejais imitadores de Deus com filhos amados. Filhos amados. Então, o cristianismo verdadeiro, a partir do Jesus humano, vai nos tornar a imagem de Deus, imitadores de Deus na condição de filhos. Então, quando eu penso em religiosidade, nós vamos bem. Pessoas formadas em teologia, músicos com grau de doutores, temos uma boa banda, um bom conjunto, um bom coral. Mas quem dessas pessoas está identificado com Jesus humano e segue, de fato, os fundamentos da salvação? Respondendo à sua pergunta, eu acho que nós temos que reunir todos os pastores e fazer uma reciclagem em teologia bíblica. Eu sou bacharel em teologia, sou mestrado, sou doutorado em teologia, e os bacharéis em teologia praticamente ensinam ciência da religião, que é especulação. Bíblia que é bom não tem nada. Eu ministrei um curso de bibliologia, a Bíblia inteira, livro por livro, tem gente chorando. Por que eu não vi isso antes? Porque você tem que pegar a Bíblia e entender que a Bíblia tem uma revelação progressiva. Não dá para fazer doutrina em Salmo, não dá para fazer doutrina em Amós, só tem que fazer a Bíblia um macroscópio e ver cada texto como uma parte observada à luz da própria Bíblia. O contexto do texto, o texto do contexto. Se o texto todo não pode contradizer o contexto, que é o versículo, o capítulo, mas é só para concluir aqui. Não, sim. O que eu entro com uma segunda pergunta. Eu sou de uma geração que cresceu com escola bíblica. E parece que aboliram as escolas bíblicas da igreja. Tipo assim, você crescia desde criança ouvindo, tendo um ensinamento, né? Pelo menos você tinha ali uma base, né? Para você entender algo, né? E durante a pregação, né? Para entender a pregação. Né? E era cobrado na pregação. E era cobrado. Então, quer dizer, hoje aboliram isso, tiraram. São poucas as igrejas que ainda mantêm, que é que a gente vê isso. Criaram outras formas, criaram células, criaram não sei o quê, criaram cursinhos, criaram um monte de coisa. Mas esse ensinamento metodológico mesmo, bem feito, né? De forma paulatina, acabou. O senhor acha que essa igreja que está aí ainda tem condições de resgatar esse ensinamento? Bem, vou responder aqui como profeta. Primeiro o pedagogo vai falar. As nossas escolas bíblicas dominical são mantidas na Assembleia de Deus, com bons comentaristas. CPAD é a editora que mais vende livros e editoriais evangélicos no Brasil e do mundo. Nossa sociedade bíblica produz uma média de 120 milhões de Bíblias por ano, com média de 40 milhões para exportação e 80 milhões de consumo interno. Nós somos um povo de Bíblia. O problema não é ler, o problema é entender. Tantos textos bíblicos são interpretados de forma inconveniente. Ou ignorados. Ou ignorados mesmo. Como o maior manual de todo o Espírito Santo na Bíblia, qual é? O livro de Ezequiel. Quem é que lê Ezequiel? Quem pregou, ouviu o capítulo 37. O resto é ignorado. Temos 3 profetas maiores. Profeta do Espírito, Ezequiel. Profeta de Halloween, Jeremias. Profeta cristológico, Isaías. Quem conhece essa teologia? Ora, se o maior manual pelo Espírito Santo é o profeta Ezequiel, eu vou para Atos anulando, eu vou para Atos, às vezes Joel. Atos aparece 61 vezes a palavra mover um agir do Espírito Santo. Mas o livro que tem a teologia propriamente do Espírito Santo é o livro do profeta Ezequiel. Um livro ignorado. Que ninguém... É muito difícil. O que é difícil? A preguiça, a negligência pastoral, teológica, um monte de coisa. Então, a preguiça de pegar a chave, se eu tenho um edifício desse, eu não entra sem uma chave. Um livro bíblico, para entender, você tem que pegar a chave de entendimento do livro. Ezequiel, por exemplo, lá a chave está no início. O filho do homem, eu te dei como modelo, ou seja, a sua forma de vida, você é meu representante aí, a sua forma de vida é o que vai desenrolar no livro.
Por exemplo, Deus falou, vou tirar a tua esposa de manhã, então você vai pregar para o povo. Qual é a simbologia? Deus estava dizendo que ia tirar dele a nação amada, que era Israel. Então, o profeta é uma tipologia do próprio Deus. Isso é chave de entender. Eu não entendo a chave, se eu não tenho uma pequena chave, não entro num grande edifício. Então, falta, não leitura, falta compreensão de Bíblia. Bíblia. Vou já estar limpo pela palavra que eu tenho falado, não é ouvido. Tá. Segunda coisa, agora, essa questão para a escola bíblica, nós, assembleanos, tem irmãos 60 anos de igreja sem faltar uma escola bíblica. Qual é o problema? Repetição. Revista de 30 anos volta a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. A pessoa não sabe, os professores teólogos, não tem nada novo. Não tem nada original. É repetição. O cidadão 50, 60 anos de escola bíblica não é formado em nada. Ele tem conhecimento prático aguçado, mais do que qualquer bacharel em teologia. Mas ele não tem um certificado, ele não tem um diploma em nada. É uma escola mal estruturada. Falta gestão, choque de gestão nas nossas igrejas em termos de escola bíblica dominical. Ainda tem. Bem frequentada, vende muito a escola bíblica, ela precisa ser trabalhada, melhorada, tem muita coisa fora de contexto, e o pessoal é fraco, tem comentarista bem ruim mesmo, porque, infelizmente, as nossas igrejas trabalham muito com o nome e cabelos brancos. O cidadão nunca fez curso nenhum, ele sabe ler, é um autodidata, e ele escreve com o nome. Eu participei de uma escola bíblica com 800 alunos no plenário, 5 mil no geral, e o maior comentarista aí da Assembleia de Deus, ela ia fazer o fechamento da escola bíblica. E era sobre o Espírito Santo. Tinha 120 alunos meus naquele auditório, o pessoal fez 20 perguntas para ele, só respondeu 3 de forma insatisfatória. Eu senti tanta vergonha de estar naquela mesa, tivesse como fazer um buraco de chão, eu teria sumido. Por quê? Eu fazia parte da mesa. Aquela revista vinha para milhões de crentes. Nós temos uma média, segundo o IBGE, 42, segundo os crentes, 72 milhões de crentes no Brasil, um terço da população. E 62% dessa população é assembleana. Que ouviu aquela revista, que ouviu aquela aula, só besteira, 17 coisas. Como eu falei, ele falou em vergonha, falou, eu estava em Brasília, foi chamado de repente para escrever um pouquinho de livros, mas não se retratou de forma pública. Heresia para trazer um monte de coisa, mas até no maço. Não se faz teologia com nome, com cabelos brancos. Tem muitos jovens aí que estão começando na fé e tem coerência, tem sede de Deus, tem capacidade de interpretar, de fazer síntese teológica. Tem que ter vocação também. Paulo fala em Efésios 5, ele falou, Deus mesmo deu uns para apóstolos, profeta, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Falta mestre da palavra. Não é alguém que eu acho. Está cheio de achista aí. Faculdade do achista, que mais forma. Eu acho. Não tem que achar, não tem nada perdido. Tem que entrar no meio da coisa, garipar com as mãos, cavar ali até chegar na nata. Sabe? Às vezes eu pego um texto bíblico, eu dou a casca para o povo e jogo meu olho fora. Não tem poder de exegese, poder de síntese. Agora, dá para voltar. E agora eu vou falar o profeta. Há muito tempo eu estava orando pela igreja de Jesus. E tive a visão da volta de Jesus. A visão continua, os pastores quase todos perdidos, sem saber por onde conduzir o rebanho. Pastor mesmo. Eu estava voltando. Eu via uma espécie de estrela em que direção seguir, sumiu aquelas setas e eu vi uma roça de abóbora perder de vista. Roça enorme. E só tinha abóbora bem longe do tronco, lá nas pontas de rama. Eu com essa abóbora fiquei perturbado. Falei, Deus, o que é isso? Essa roça de abóbora é a minha obra. Como assim? Por que não tem as abóboras maiores próximo do tronco, naquelas ramas maiores? Só tem abóbora nas pontas de rama. Essa abóbora de ponta de rama representa os meus servos anônimos que eu vou chamar para fazer a grande obra. O Brasil não foi avivado ainda de verdade para falar em reavivamento. É um equívoco. Não é religião, gritar, falar o que é. Cristianismo é vivência. É identificação com o Cristo de Nazaré. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar a língua. Ser Espírito Santo é viver o cristianismo sem ter a Deus como um carrasco. Sentir que somos filhos e que Ele é pai. Ter coragem de chamar o irmão de irmão e orar o Pai Nosso, olhar para a esposa, Pai meu dela, sem brigar.
É cristiano de verdade. Tá. Eu falei, e a liderança, meu Deus? E essas abóboras da ponta da rama principal que ainda estão ausentes? Representa a grande liderança que eu vou levar, porque não tem tempo para mim nem para o rebanho. Só vivo para negócios. Inauguração, compra de tempo, para eventos e tal. Não tem tempo para mim nem para o rebanho. É o profeta que está falando aqui. Amém. Eu vou levá-los salvos, mas não vão ver a grande obra. Essa grande obra é que o senhor está almejando. Vamos ter um avivamento de verdade no Brasil. A partir da palavra. Voltar para a palavra. Amém. Só entende? Quando eu penso, a primeira base bíblica, quando fala no Antigo Testamento, vai cobrir com sangue do animal, cobre para esconder da presença do Deus Santo. Mas a culpa está lá. Porque não remove. Hebreus fala, sangue de bode não tira pecado. Agora, a ideia de remissão no novo é cobrir para arrancar. Cobre e remove a mancha. Isso tem que ser ensinado para o povo. Tem muito crente abençoado, pastor, santificado mesmo, e sentindo pecador, um desgraçado, que quer ir para o céu mesmo para ser tapete. Gente, no céu não tem lixo. Você é filha de Deus. Deixa brilhar o Deus na sua vida e mais Deus em você. Recalcado. Porque se cobra mais do que... A gente cobra mais da pessoa do que o próprio Deus cobra. E a maioria dos crentes dessa igreja fundamentalista estão na capacidade de obedecer, na capacidade de contribuir, na capacidade de existir. A maioria depressiva, como se Deus fosse um Deus carrasco da Idade Média. Um pai amoroso. Tem que parar, perguntar o Jesus humano, que é a ponte entre Deus e a igreja, e tornar esse povo, voltar, ter nesse povo a alegria da salvação. Pode falar, Apresentações 5, regozijai-vos sempre. O que é regozijar? Só posso regozijar se eu já tinha um gozo anterior. Como é que eu posso regozijar? É um tema dificílimo. Eu só posso regozijar se eu não deixar o gozo que tenho envelhecer. Como é que eu faço isso? Se eu entrar pelo caminho da gratidão, do amor, da esperança. Mas se eu vou massacrar essa gente com doutrina que nem Jesus ensinou, um fardo pesado, ninguém quer ajudar, por exemplo, as igrejas, que tem uma igreja da Laodiceia, que é o extremo da igreja rica, igreja poderosa, né? Tem Filadélfia, o extremo da igreja pobre, igreja de comunidade, igreja de favela, igreja miserável no conceito humano. A igreja de Laodiceia só tem filho do rei, com BMW, com avião, com helicóptero e tal. Helicóptero. E o chefe do helicóptero fala, quando eu quero comer uma pizza de verdade, eu pego meu avião e vou comer uma pizza na Itália. Com o dia da viúva, dia do assalariado, dia do soldado. Essa é a igreja de Laodiceia. Cega, desgraçada, miserável e nua. E essa igreja está no nosso meio. E a igreja de Filadélfia, essa igreja é desprezível. Porque tem trabalhador, tem metalúrgico, está dando com um ninho de 2015, 2020, o pastor não tem BMW. Esse não é filho do rei. Igreja capitalista. A igreja no Brasil, ela pegou um bojo capitalista, uma espécie de fazer barganha com Deus. Faço 10 jejum para Deus curar minha filha. Não é isso, é barganha. Jejum não é para curar ninguém. Jejum é uma forma de quebrantamento e um preparo para orar melhor depois, seja por qualquer causa. Jejum não é troca, não é barganha. Porque a nossa justiça, a melhor justiça, ainda é trapo diante de Deus. Dá vontade de vocês querem que votar. Mas eu tenho essa esperança. Eu estou com 75 anos, uma vida intensa, muito feliz com Deus. Vim para a fé com 18 anos, voou. Me sinto jovem ainda diante da fé. Aprendo todos os dias, estudo a vida inteira. Eu tenho essa esperança que, se eu vir profecias que o Brasil vai ser o celeiro do mundo de missionário, é um dos que mais envia, mas nós vamos levar um evangelho religioso. Porque a primeira obra que o Espírito Santo faz no ser humano é torná-lo justo, é torná-lo piedoso, é torná-lo manso, é torná-lo correto. Quando ele falou da minha primeira esposa, ela ficou 20 anos doente, ela teve reumatismo no sangue e não tinha muito tratamento, ela tomou 1.600 injeções das clínicas para sobreviver e foi desenganada para morrer em 6 meses. Veio para a fé, Deus a curou, mas aquele reumatismo queimou uma das válvulas do coração. E uns 10 anos depois de casada, ela teve um infarto e ficou 20 anos doente. Não tivemos filhos. E eu levava para a igreja, às vezes tinha escada, eu a levava no colo, para a igreja, para a escola, ficar perto de mim, porque... E não me sinto bonzinho por isso, não. Mas é dever do marido cuidar da esposa. Porque uma coisa que pouca gente sabe, que você vai para o padrão divino para as mulheres, Efésios 5:22, para ser submissa,
Muitos pregadores aí pregam atrás de cada grande homem tem uma grande esposa, lá atrás, 1 quilômetro de distância. Isso não é bíblico. Adão falou. Deus falou que estará diante dele será idônea. No mínimo ao lado ou na frente. Tem negócio de mulher lá atrás? Conversa. Onde está isso escrito na Bíblia? Agora, olha o padrão divino para o marido em Efésios capítulo 5, 26. Marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é duro de ouvir. Se entregou por ela, né? É duro de ouvir, de pregar e de viver. Se entregou por ela. Então, esse amor é amor sacrificial. Não é favor nenhum. A minha esposa atual, me casei, fiquei só no ministério sem filho, por causa do ministério me casei. Minha esposa, uma serva do Senhor, ia se aposentar, vamos fazer a obra. Temos igreja, várias regiões do Brasil, a igreja aqui eu não conheço ainda, por conta da dificuldade de viajar. Quando, 5 anos de se aposentar, descobriu que estava perdendo 2 rins. Hoje faz hemodiálise. E ela faz missão no hospital, pregando o evangelho, muita gente sentou junto no hospital. E eu não consigo levar no colo, que eu estou com um problema de coluna, mas eu faço café, levo comida toda de madrugada, eu levo pão, o café para ela na cama, acompanho até o hospital, espeto o relógio, ela ainda dirige e tal, lavo toda a louça, não lavo a louça para não contaminar. Eu não me sinto malzinho por isso. Ser justo não é favor nenhum. Ser justo é dever de quem serve ao Senhor. Sabe, pastor? Eu não acho que isso é... Não, você é um grande marido. Eu não sou nada. Isso aí não é favor nenhum, gente. Jesus fez mais. Se entregou por ela. Então, o amor da mulher é amor de harmonia, é amor de afetividade. O amor do marido é amor de sacrifício. Aí, eu tenho esperança nessa igreja que eu sonho, porque a igreja que Deus quer, a igreja que eu desejo, a igreja ideal da nossa alma. A igreja que eu sou é uma igreja em transformação. Ela está modificando, mas se eu perguntar como é que vai acontecer, volta para a Bíblia. Todo avamento do mundo que tem hoje, qualquer coisa não foi antecedido no século XVIII, com 40 irmãos na Inglaterra insatisfeitos com a igreja presbiteriana ou com a igreja metodista fria, começaram a orar para ver se o que estava no Novo Testamento tinha validade para os tempos atuais. Alugaram uma casa chamada Mansão de Pedra. 3 meses depois dessa campanha de oração, Deus começou a basar as primeiras pessoas com o Espírito Santo, curar e gerar transformação de verdade. A maioria de nós não consegue lidar com ira, a maioria é explosivo, nós estamos todos prontos para falar, quase ninguém consegue ouvir. Armados psicologicamente falando. E quando eu falei do gozo que Paulo fala, regozijai-vos sempre, eu fiz várias pós, vários cursos de inteligência emocional e descobri que a Bíblia é o maior manual de inteligência emocional, de equilíbrio, de autoconhecimento, autoconsciência, de alegria, de harmonia interior. E a gente vive triste de uma religião que mais mete medo do que representa segurança. Eu falo, hoje, pode fazer uma entrevista, a maioria das pessoas fala, tenho mais medo de ir para o inferno do que a certeza de ir para os céus. Então oprime, é uma religião que oprime. Eu sou de um tempo que eu consegui ainda ver grandes cristãos com seu testemunho, com seu conhecimento e que tinham exatamente essa pregação. Então, tudo isso que o pastor fala não me é surpresa, mas eu tô caindo no saudosismo. Eu tô perdendo a referência da igreja que prega isso constantemente e tem isso o seu tom. Ao ponto que, na minha caminhada do meu ministério, quando eu, então, tento colocar uma questão mais bíblica, e nem é estudo, é declarar fé. Porque o grande problema é esse, eu não tô vindo aqui dar um estudo quando eu prego ou quando eu falo de Cristo. Eu tô declarando a fé, porque a fé, ela está contida na Bíblia. E então, quando eu explico a Bíblia, as pessoas falam assim, mas Anderson, isso é muito complicado. Não, vamos lá, vamos com calma. Porque você tá dando um estudo e eu não queria pensar muito. Eu queria acontecer. E aí, é um fast food. Só que é um fast food que nem alimento, né? A gente nem tá comendo. Eu não sei o que a gente tá buscando. E aí entra a minha questão.
Qual é o conselho que você dá pra mim? Uma pessoa que vê que ainda tem uma caminhada, que na verdade eu tô começando agora. Só que eu tô me desesperando porque eu não encontro mais um ambiente na igreja em que acolhe a mensagem de Cristo, mas acolhe somente uma solução de pequenos problemas imediatos. Como que a gente que tem esse anseio vai lidar com essa igreja? Eu quase que me tornei saudosista. Quando começou a Igreja Madureira em São Paulo, ali na Rua da Glória, onde tinha o Sino São Paulo e passou o Minhocão, cortou ali, a Igreja da Madureira em São Paulo começou ali, o pastor Paulo Leiva Macalão. E quando o pastor Paulo Leiva Macalão tocava violino e cantava esses da harpa, por exemplo, o hino 15, cego de nascença, só cantando. Era curado, mudo, era curado e cantava com ele. Pela pregação. Eu vi muitos milagres. Eu não tenho um ministério de cura, mas ensino. Me chamaram para... Estava na cidade fazendo um congresso. Me chamaram para orar por uma mulher com morte cerebral. Tiraram dos aparelhos, colocaram no corredor. A família me chamou. Vamos orar. E a mulher ressuscitou. Aí eu falei, o que você sentiu? Ele falou, que sentiu foi ela. Ela que sentiu. Ela que sentiu da sua orelha. Gente, a fé antecede o milagre. Exatamente. A fé é causa, o milagre é feito. Fui, né, mesma cidade, quando eu comecei a ministrar uma palavra lá, um homem paralítico começou a rolar as escadarias, deixei lá, endemoniado. Pessoal assustado, né, libertação. Não, fica aqui, vou lá. E assim, uma pregação rápida, né, hora com os olhos abertos, sendo ser atacado. Tá? Aí, enquanto estou ministrando e os obedecer para colocar em posição de mãos, eu olhei para o homem, começou a sair uma capa preta da cabeça aos pés. Quando a capa subiu aqui, ele levantou sozinho, paralítico da nascença, e andou. O Breno quer ser sentir, sentir nada, sentir foi ele. E a gente vive uma ilusão. Só que Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer, entender o projeto divino? Ele pregou o evangelho de cura 1 milhão de pessoas, e quantos vêm para a fé? Jesus deu pão uma das vezes, por uma média de 20 mil pessoas, era 5 mil, multiplicado por 4, que contava pessoas abaixo de 50 e acima de 20 anos. Contava mulher e criança ou pessoas acima de 50 anos. Uma média de 20 mil pessoas tinha da multiplicação dos pães. Quantas pessoas Jesus tinha lá em Cenápolis quando ele foi assunto aos céus? Só 120. E os milagres? E todos que passaram dos milagres? Onde que estão? Quem prega milagre? Gente, milagre da salvação. Transformação pela palavra. Palavra. Eu acho que, pastor, nessa nossa incomodação, nesse nosso descontentamento, nessa nossa aflição, pela igreja que já fomos, e não éramos o que teríamos que ser. E hoje somos bem pior do que éramos, e está difícil a gente vir a ser o que temos que ser, a igreja ideal, ou a igreja que Deus quer. Volta para a palavra. Aconteceu com Lutero. João Wesley, quando João Wesley foi expulso da igreja anglicana, porque pregavam a renovação, a transformação de verdade, foi expulso. E quando João Wesley começou a trabalhar na Inglaterra, tão semelhante aqui. Aqui tem mais bairros, mais centro de tudo, igrejas que são mercado ou comércio e teatro, igreja que dá mais show do que pregação, do que igreja que prega a verdade. Em cada 10 residências na Inglaterra, 4 era um bar, uma casa de prostíbulo, um botiquim, alguma coisa, na Inglaterra. Com a pregação de João Wesley, que pegou mais de 200 mil sermões escritos, mudou a Inglaterra. E foi a Inglaterra que sustentou as forças agressoras, a Alemanha e Itália na guerra. E sem a Inglaterra não teria uma democracia no mundo hoje. Com força de quê? Com força do evangelho e da ética pregada pelo reverendo John Wesley. A mãe de Wesley, Susana Wesley, tinha 14 filhos. O pai era pastor, o esposo era pastor, e ela, todos os dias, tirava 10 minutos para orar com cada filho. Isso é disciplina. Fé, ele fala, João, cristianismo é feito de fé e disciplina. Disciplina. Falta disciplina. Mas disciplina não é disciplina de colocar de castigo. Disciplina de voltar
para o contexto bíblico mesmo. E provavelmente que a gente não tem, um monte de gente, baseado no Espírito Santo, eu estava falando com a minha esposa, tem aquelas pessoas, a minha primeira esposa, várias pessoas que eu conheço, alguns pastores amigos que eu vi, o pastor Leonel Silva, que foi um profeta de primeira grandeza, missionário no Nordeste de Melo, então todos que partiram pelo Senhor, uma geração que está indo. Quais são os próprios? O senhor vai orar, vou lá, pastor Levi, vamos orar pela Ana Maria que ficou viúva, e o pastor Levi não sabe nem o que falar para aquela viúva, e Deus a usa para consolar o pastor Levi. Aquelas pessoas que têm unção divina, é uma geração que está acabando. E eu acho que, primeira coisa, nós temos que refazer a teologia, a nossa pregação, repensar o que a gente está pregando, porque nós estamos caindo no mesmo. Eu falei Assembleia de Deus, esse círculo, assim, 50 anos avaliando as revistas, nosso círculo vai e vem, vai. Ainda bem que tem isso. E quando tira isso, que é o mínimo, fica sem nada. Fica sem nada. Bíblia, quem lê Bíblia? Eu parei de perguntar, eu dei aula para muitos, nós fomos, o polo nosso lá na Zona Leste foi o polo que mais formou teólogo na Metodista. Nós formamos acho que formamos mais de 3 mil pessoas, porque quando esses cursos foram validados, nosso polo foi o que mais validou. E além de procura maior, nosso polo é teologia. Tá. Eu cansei de perguntar para 4, 3 mil pastores, para quem estava dando palestra, quantas vezes o senhor leu a Bíblia? 1, meia, nenhuma, 10, 5. Gente, o manual do engenheiro, o manual do advogado, o manual do médico, e o manual do pastor é Bíblia, mas se ele não lê, não adianta fazer curso de teologia, porque eu faço curso de teologia bacharel, 7 anos eu esqueço 30%, 10 anos eu esqueço 60%, e 20 anos, se eu não lecionar, eu só sei 5%. Bacharel em teologia. Porque eu não estou lecionando, estou usando isso. E depois eu termino conhecendo. Eu vou só fechar isso aqui. E não há bom leitor de Bíblia. Esse irmão que o senhor tem saudade era autodidata, não tinha ensino médio completo, fundamental completo, não tinha bacharel em nada, mas eram doutores em vida cristã em profundidade, piedosos e biblistas, autodidatas. Pode ser doutor em tudo. Se não tiver Bíblia, não tiver palavra, fundamento, entendimento, Deus usa, inspira o que eu conheço. Se eu não conheço, tem uma pesquisa que fala, a pessoa só lê uma Bíblia uma vez por semana, faz efeito nenhum. 2 vezes, faz efeito 3 vezes, é um pouquinho de efeito. Se ele a partir de 4 vezes, o senhor vai dormir melhor, o senhor vai ter mais saúde física, mais saúde mental, menos doenças contagiosas, o senhor vai ser uma pessoa mais alegre, mais feliz. Tudo é bíblico, isso é pesquisa científica. Sim. Agora, eu vou pegar a Bíblia na hora de eu fazer um sermão, o irmão lê a Bíblia no celular na hora que você está lá, ou coloca lá no data show. A gente leva uma média de 10 horas por semana, por dia. É uma média de 40, 50 horas por semana, redes sociais, internet. E quantas vezes a gente fica para a igreja? Se for sábado, domingo, o pastor vai pregar. Se tiver 4 cultos, o pastor vai pregar mais ou menos 50 minutos, 200 minutos, 3 horas e 20 minutos de sermão. Por semana. Quantas? 50, 60 horas de internet e redes sociais. O que é que fica? Os estímulos que a igreja passa, o sermão passa, as redes sociais anulam. Eu sou feito de quê? Feito de informações, fake news, um monte de coisa. Tá lá. Toca aqui, você vai receber um milagre. Toca aqui, você vai receber isso. A igreja está vivendo após espiritualidade líquida. Só tira gosto. Pastor, ora por mim. Ora por mim, ora por mim. Só tira gosto. Nem é fast food de pegar um lanche grande. Só tira gosto mesmo. A igreja está na missão espiritual e ao ponto de morrer. Como Paulo fala, desperta tu que dorme, Efésios. Desperta tu que dorme. Já estava dormindo. E temos muitos textos que a gente podia contextualizar a igreja que Paulo não queria, e eu tenho um monte de razões para discutir com os irmãos e me magoar pela igreja que nós somos. Em cima disso que ele levantou, o que eu percebi que o pastor comentou foi o seguinte: todos os que levantaram para trazer esse avivamento, eles acabaram se tornando, no começo, impopulares, né? Foram expulsos das suas respectivas igrejas e foram... até que houve realmente uma reação sobre aquilo que eles estavam fazendo. Então, quer dizer, o cara que quer agradar a multidão,
Esse tá. Aí você já vê que você tá por fora, né? Você tá saindo fora do que é a palavra de Deus, né? Nós vivemos uma realidade muito atípica dos tempos da Reforma, dos tempos bíblicos. Vamos imaginar, nós somos uma média de 70 milhões de crentes hoje no Brasil. Só tem uma população, alguns calculam 25 mil, 50 mil pessoas em Jerusalém. E nós tivemos desastres terríveis na igreja. Eu não dá, se eu pensar que a igreja do Novo Testamento é uma igreja que eu vou trazer para cá, eu só traria a igreja até Atos 4. Mas não quero a igreja de Atos 5, quando Ananias e Safira roubam. Não quero trazer a igreja de Atos 6, quando há uma briga entre os judeus e os gregos, porque as mulheres viúvas estrangeiras eram discriminadas. Eu não quero trazer para cá a briga de Barnabé e Paulo. Eu não quero trazer para cá a igreja de Corinto incestuosa, cheia de bêbados, de embriagados. Eu não quero trazer a igreja de Laodiceia para cá. Que igreja eu quero no Novo Testamento? Eu não quero trazer a igreja da galáxia. Todos desviados, carnais, prostitutos, beberrões. Que igreja eu quero trazer no Novo Testamento? E tem gente saudosista tentando, quer levar a minha igreja para lá, trazer para cá. Não dá. Porque você só tem uma igreja ali, até capítulo 4, quando a harmonia, Atos 12, batismo com o Espírito Santo, Atos 12, discurso dos apóstolos, Atos 12, 42, harmonia, coinonia em tudo, partir do pão, nas orações, em ouvir as aulas dos apóstolos, por conta disso, por causa disso. Então, milagre, crescimento externo de conversão de alma é feito de uma igreja espiritualmente harmônica, biblicamente coerente com a pregação bíblica. E a gente inverte. Eu jejuo um ano inteiro para Deus converter a alma. Não vai funcionar. Porque quem dá mais trabalho em igreja hoje são os próprios obreiros. O maior problema da igreja são obreiros que fazem um curso de teologia, colocam anel de doutor e acham que sabe tudo. Tem 25 anos de idade, não respeita os anciões da igreja, aquela coisa toda. O cara não lê a Bíblia nenhuma vez na vida, só um pouquinho de teologia e fantasia. Ele acha que sabe tudo. Quando vai um pastor com 40 anos, 30 anos de ministério, ele vai para o túmulo levar um caminhão de sabedoria, que qualquer um outro que fez um bacharel recentemente, levará muito tempo nessa caminhada com Deus, até adquirir experiência própria. Agora, não dá para a gente fazer um avivamento como diz John Wesley, porque o Brasil é um continente. Ele era da igreja anglicana, igreja católica que foi nacionalizada, já era conhecido, era um crélio, e teve um ambiente social para começar. A igreja metodista na Inglaterra. Agora, eu posso fazer o meu Atos dos Apóstolos em Jerusalém no meu bairro. Eu posso, como descontente com esse tipo de coisa, eu vivo muito aflito com a igreja que nós somos. E eu não perco a esperança. Eu tive tempo de ficar saudade dessa coisa toda, mas eu projeto... Então, pastor, a gente pensa fazer um avivamento nacional. Quem é a pessoa que tem uma unanimidade no Brasil hoje, nacional? Em termos de liderança? Não tem. Os que tem, porque que eu vou para a mídia, é como... Eu sou escritor. Eu escrevo por inspiração. Se eu for contratado por uma editora, eu vou escrever para editar. Eu vou ser um comerciante. Toda semana eu tenho que dar um livro. Cada mês eu tenho que dar um livro. Eu não vou ser uma pessoa inspirada. Só vai ver os primeiros livros que escrevi quando era uma teologia piedosa e vou produzir, porque agora tem que nutrir a editora, porque eu me tornei uma pessoa famosa, meu livro tornaram best-seller, tem que vender. E o pregador da mídia, ele vai terminar sendo escravo da mídia. Vai falar que ele quer agradar o povo. Alguém falou, é espinhoso só falar a verdade. Se Jesus, que pregou aquele discurso, termina a igreja com 120 pessoas, tanta gente curada, tanta gente abençoada, e quem somos nós? Mas, de novo, quando tiver... vocês devem conhecer, é bom vocês conheçam, se não der, a vida de Charles Finney. Ele estava numa situação quase igual a nossa. Ele era da igreja presbiteriana, era advogado, era quadro da igreja, e ele via os irmãos orando com certeza que não receberam, mais uma ladainha do que oração de verdade. E quando ele resolveu buscar Deus, que ele recebeu um batismo de transformação, regeneração de verdade, com muito tempo em condição com Deus, quando ele voltou para a cidade, chegava em frente a um prostíbulo,
sem falar nada. Quando as mulheres iam descendo os homens, só olhavam no rosto delas, ajoelhavam ali e aceitavam Jesus sem falar nada. E eu falo um dia inteiro, ninguém se converte. Tem um monte de bandas maravilhosas hoje, o pessoal toca, que tem nos ouvindo, ninguém acontece nada. Pastor Bob Macalão com violino lá, Davi com harpa rude, tocava os demônios saírem de Saul. Qual é a diferença? É um evangelho falado, é um evangelho vivido. É muito bem falado do evangelho hoje, mas pouco vivido. Mas o avivamento é possível. Eu acho que um grupo de nós, inconformado com essa realidade, e buscar entender os fundamentos da salvação. Veja aqui, Deus, segundo Coríntios 5, lá para o 17, quando Paulo fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação, no Hebreus velha e tal, ele fala, Deus nos deu o ministério da reconciliação, como se Deus estivesse clamando pelo nosso intermédio, reconciliar com Deus. A ideia ali é de Deus estar criando, recriando a imagem dele que Adão destruiu, através da fé. E quando eu atinjo a maturidade cristã, que eu coloco no livro do Espírito Santo, maturidade cristã não é perfeição, é o equilíbrio. O crente que vive acima da religiosidade. Ele não é só um religioso. Ele não vai cair por qualquer vendaval. Ele está acima dessa religiosidade consumista ou capitalista, vamos dizer assim. Maturidade. A partir desse momento, ele está pronto para receber o dom espiritual sem ficar vaidoso e pregar que eu não posso te ofender, não existe pessoa feia, porque cada ser humano que nasce é como se Deus estivesse recriando a humanidade. A mulher abençoada quando dá a luz, porque essa criança que nasce vem perpetuando, conservando a raça humana. E uma pessoa sem Jesus é um degenerado como Caim, que teve um rosto feio, um rosto transfigurado pelo pecado. Um rosto abençoado, um rosto transformado, apresenta o rosto de Estevão, que apedrejado, que sangrando, o rosto resplandecia como um anjo. Ele tinha a imagem de Jesus. Essa imagem que o Espírito Santo quer reconstruir em nós. E eu preciso crer e pregar. E não vai evitar, talvez não comece com 50, com 1.000, com 50 mil, mas pode começar com 4, 5, com um grupo pequeno. A palavra é vida, a palavra é luz, a palavra limpa, a palavra santifica, purifica, e vamos buscar esse salvamento. Entendi. Você quer? Posso? Pode. Quando Jesus multiplica, eram 20.000. Quando Jesus ressuscita, era 120. Mas quando Pedro prega, já se converte em milhares. Disso cresce uma igreja e vira o nosso Novo Testamento. E aí, então, cai, sobe, aumenta. Toda essa dinâmica da igreja, ela é de uma única igreja? Ou ela é uma dinâmica social, uma dinâmica do povo, na qual a igreja está inserida? Por que eu pergunto isso? Porque, então, eu posso olhar para a minha igreja hoje e pensar assim, opa, existem várias pessoas, e lá no meio delas, a Santa Igreja de Cristo, mas é esse movimento, ou eu olho como uma igreja corrompida, porque a maioria não está dentro dessa nossa pregação. Bem, nós precisamos olhar com mais cuidado, com uma visão muito realística, o crescimento da igreja é sob a liderança de Pedro. Quase sempre nós não atentamos para o fato que todos eles ali, os 3.000 primeiros, eram prosélitos da lei mosaica, convertidos à lei mosaica. Estrangeiros, não eram israelitas, estrangeiros convertidos à lei mosaica, que era bem mais santo do que eu hoje. Orava 3 vezes ao dia, dava os dias de tudo, e jejuava 2 vezes por semana. Prosélitos. Eles criam no Messias, esperavam o Messias, só não sabiam que era Jesus. E quando eles falam língua, ele fala, não estão embriagados, mas foi Jesus. E ele prega, eles entenderam. Entendendo, aceitar a fé. E foram, consequentemente, baseados no Espírito Santo. Cornélio era um chefe do exército romano, piedoso, convertido à lei judaica, ao judaísmo. Jejuava e orava. Era tão santo que ele recebeu a visita de um anjo. Mas nós não temos essa consciência de um anjo.
Deu o endereço de Pedro para falar, para Pedro ensinar o evangelho mais detalhadamente para ele. Quando Pedro começa a ministrar, antes de Pedro concluir, o Espírito Santo vem batizar aquela gente toda. E hoje a gente ora, vigília e vigília, não batiza ninguém. Qual é a diferença? Piedade cristã. O segundo discurso de Pedro, mas não era judeu, não, era prosélito, convertido da lei judaica ali. Aquela gente, com 3 anos de idade, entrava na escola para aprender o hebraico e a lei de Deus. Com 12 anos de idade, eles declararam responsável pela lei diante dos homens. Muito mais santo do que nós todos juntos hoje. Então não dá para comparar um monte de beberrão, espírito, drogadito da rua, adúltero, perverso aqui com aqueles 5 mil convertidos que pregação de Pedro. Temos que olhar com atenção essa verdade. Agora, a segunda coisa, você está certo. Quando a gente pensa as virgens loucas, as virgens prudentes, eu não acredito que vai ficar 50%. Mas todas as igrejas, a igreja de Jesus, a igreja espiritual, a Assembleia do Santo, a família de Deus, está dentro de todas as igrejas evangélicas do mundo que ele vai levar. Da tua, da minha e de outras. E eu quero ter certeza que todos os membros da minha igreja subam. Mas eu não posso ser demagogo, achar que daquela não sobe, porque Deus vai levar dessa igreja religiosa a igreja que realmente está lavada no sangue. Bem-aventurado aqueles que lavaram o seu sangue na vestidura do Cordeiro. Quem é que lavou? Aquele que vive o cristianismo de verdade. Porque eu tenho na minha igreja, a pessoa pode ser religiosa, e tenho mesmo. Coisa que eu mais achava que era crente, e mostrou que não era tão crente assim. O outro que eu achava que ia fraquejar diante da luta foi até o fim. Mostrou que está certíssimo contra essa verdade. Agora, vamos pensar, fazer uma releitura de Atos. Por exemplo, Atos 16, 32. Tem que contextualizar. Não pregue mais isso, porque não é para hoje. Crer no Senhor Jesus, você sabe, tu é tua casa. Isso vale no sistema familiar patriarcal. Falta exegese aqui, gente. A decisão do homem era só da família toda. Hoje, se eu me converter, eu não posso batizar uma criança menor de 16 anos de idade sem autorização escrita dos pais. Eu vou infringir o Código Penal. E se eu for batizá-la, se o pai me processar, eu posso ser preso, porque eu infringi uma norma penal, fazendo lavagem cerebral, seduzindo religiosamente uma criança que não sabe decidir por si própria. Não se batiza a ordem por o Código Penal. A menor de 16 anos tem que ter uma autorização escrita pelos pais. Está lá, Código Penal. Código Civil, aliás. Mas, o que é que eu vou fazer com a minha igreja? Eu vou pregar para que todo suba. Mas a igreja de Jesus é invisível. Vai ser o conjunto, todos os salvos, todas as igrejas evangélicas que guardam os fundamentos da salvação. E eu não quero ficar na parábola das virgens loucas, que só 50% vão subir. Mas uma boa parte vai ficar. Infelizmente. Bom, pastor José, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. Vou falar para o senhor, muito esclarecedor, assim, muita satisfação ter o senhor aqui e ouvir a sua conclusão a respeito da igreja. Eu queria agradecer ao senhor, agradecer a sua presença aqui e pedir que o senhor em breve esteja conosco de novo. Amém. Amém. Porque esse assunto não é um assunto que dá para resumir em uma hora. Não dá para resumir em uma hora. Esse é o tipo de tema que a gente vai explorar muito ainda, né? Nos próximos episódios nós vamos trazer outras pessoas que também vão, né, explorar esse tema, o que é a igreja e qual a sua missão. Eu queria trazer o senhor de novo aqui, mais uma vez, com um tempo hábil assim, maior, para o senhor nos ajudar a esclarecer isso. Eu acredito que quem estiver assistindo, com certeza vai ser transformado, vai ser aperfeiçoado através dessa palavra. Tipo assim, eu tô com 52 anos, pastor. E há tempos eu não ouvia com tanta clareza e convicção como o senhor expôs aqui. Entendeu? Foi o que ele falou, né? A gente às vezes fica saudosista de ouvir essas coisas de novo, porque a gente tá ouvindo tanta coisa que não serve para nada,
que quando a gente ouve, eu falei assim, nossa, ainda tem gente, né, Aquece o coração. com essa firmeza. 75 anos. Entendeu? E que está ainda aí trazendo esse verdadeiro evangelho. Então, eu fiquei muito gratificante de estar aqui com o pastor, né? E de estar aqui nessa conversa com o pastor. Eu sugiro aos pastores que, orando a Deus, se Deus confirmar, reúnam um grupo de pastores ou de igreja e tentem trabalhar os fundamentos da salvação. Eu tenho um curso gravado, os fundamentos da salvação, online, completo. Mas não é pelo curso que eu gravei, é pegar e fundamentar. Eu quero viver isso aqui. Eu que tenho ter certeza que eu já passei daquele processo de adoção para o projeto de filiação. Eu sou filho de Deus, eu fui gerado do Espírito, porque é provisório. Se eu sou adotivo, eu não sou filho legítimo. Agora, eu sou filho legítimo porque passei da adoção, eu passei pelo processo da filiação. E fundamentando a palavra. E reciclar pastores, olhar para um avivamento, uma renovação de alma. Um dia eu comecei a escrever, não terminei um livro sobre a igreja do terceiro milênio, e o primeiro capítulo é fechando a igreja para balanço. Boa. Vamos parar de evangelizar e vamos repensar aí que nós temos sido e buscar nos atrelar ao fundamento apostólico para ser a igreja que vai revolucionar o mundo, não com ideologias, mas com o poder da palavra. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado. Amém. Pastor José, está aqui um presente para o senhor, dos nossos parceiros. Cite o Uma nome. camiseta, o Alerta Podcast. Beleza, hein? Que beleza. Muito bom. Se o senhor... O nome do parceiro. Sim, essa camiseta foi confeccionada pela Silk Imagem. Gente, você que não conhece Silk Imagem, entra lá, @Silk Imagem e fala com o Adriano. Material muito bom, estampa muito bacana, muito bem feito, pessoal perfeccionista. Pastor José, muito obrigado. Amém, pastor. Amém. Amém. Anderson, obrigado. Geias, obrigado. Tamo junto aqui. Pastor, obrigado. Até a Muito próxima. Obrigado. Gente, aqui fica o alerta. Amém? Que Deus, ele possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Deus Amém. abençoe a todos. Amém. Amém.